Multiforme Vídeos apresenta. Meu nome é Paulo Roberto Rodrigues da Silva, eu sou artista plástico, eu sou Paulo Roberto I. Eu nasci na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa. Meu pai era Paulo Rodrigues da Silva, inclusive o meu nome contém o nome do meu pai. A minha mãe, Catarina Rodrigues da Silva, e Catarina significa pura. E os dois nasceram em Araxá, em Minas Gerais, são de Araxá, onde também se casaram. Você sabe qual que é a origem dessa família? De onde vieram seus antepassados? Sim, a minha tataravó, que era descendente de nobres etíopes da união épica de Salomão com a rainha de Sabá, e já a sua filha, que ela simplesmente foi criada na casa do senhor da sua mãe. Engravidou a minha bisavó, ainda menina, a qual teve a minha avó Rita Porfírio. E essa família Porfírio é a família do futuro general Porfírio da Paz, governador do estado de São Paulo, né? E também ele é o fundador do São Paulo Futebol Clube. Eu fui criado num lar maravilhoso, nunca tivemos dificuldades grandes, tá? Eu estudei em colégio particular, sendo meu pai sapateiro, e uma educação muito rígida, meu pai sempre muito rigoroso. Logo a princípio me colocou para fazer datilografia muito cedo, o que me levou a ter uma vida profissional logo cedo em lugares significativos, né? Trabalhei em empresas significativas, ainda menor de idade, aqui na cidade de São Paulo. E a sua mãe? Como é que ela era? Minha mãe também muito rígida, e um detalhe muito importante é que quando ela esteve grávida, ela recebeu uma orientação, eu não sei exatamente como, ela disse assim, ó, ele chamará Paulo Roberto. O menino se chamará Paulo Roberto, porque ele será artista. Lógica com a promessa que foi feita a Maria nas Sagradas Escrituras, né? Que o menino se chamaria Yahushua, que é o nome verdadeiro desse que se chamam Jesus, né? Porque ele será Salvador da humanidade. E eu vivi toda a minha infância e juventude no bairro de Pirituba, numa localidade chamada Chácara Inglesa, ainda tem o nome Chácara Inglesa, que no passado chamou-se Fazenda Belém. Quer dizer, esse bairro Chácara Inglesa foi tirado de uma fazenda chamada Fazenda Belém. Meu pai foi sempre político, talvez também por conta da descendência dele do general Porfírio, né? Tinha no sangue a política, e na minha casa haviam reuniões dos chamados companheiros do que veio a surgir o PT, e eu tenho inclusive documentação que meu pai trabalhou com o Luiz Inácio, que se tornou o presidente da República, né? Genuíno também, que é um documento que tem
telefone pessoal dessas pessoas, Luiz Erundina, né? E eu faço hoje casa virtual. Então, como assim, casa virtual? Porque, por conta do que eu vou te contar mais à frente, eu fui chamado como artista a trabalhar numa construção virtual, né? Eu vou avançar um pouquinho. A minha mãe, que recebeu essa promessa e ele será artista, no dia 11 de setembro ela era nascida, e no dia 11 de setembro de 1981, né, exatamente 20 anos antes do ataque às Torres Gêmeas, no meu quarto de dormir, inusitadamente, me apareceu num canto Yahushua, que é o chamado Jesus, né, que me fez uma promessa: eu tenho maravilhas a te mostrar. Isso no estado sobrenatural dele hoje. Ele hoje é uma pessoa, ele sempre foi sobrenatural. Na realidade, enquanto esteve aqui no seu trabalho, ele estava vestido num corpo humano comum. Agora ele está no estado de glorificação, e nesse dia 11 de setembro ele me apareceu, e a partir daí eu passei a viver uma réplica de tudo o que ele viveu. E vivo até hoje uma réplica de tudo que ele viveu, por conta até mesmo daquela promessa feita à minha mãe, né? Que tenha a mesma lógica da promessa feita à Maria, mãe dele. As pessoas não entenderam o que ele quis dizer desde aquela época, por conta disso ele foi morto. E até hoje não entendem o que é chamada a igreja, o empreendimento que ele veio colocar na terra. Porque igreja é simplesmente uma realidade virtual. E eu hoje trabalho, inclusive, hoje como analista de sistemas, né, como uma pessoa ligada a essa questão, e como artista eu construo a última casa dele, a primeira casa do pai, né, de Yahu, foi lá no deserto, depois foi o Templo de Salomão, construído por um antepassado meu, e eu hoje construo a casa virtual, que é a qual casa somos nós, como está escrito nas Escrituras. Eu tenho direções, eu tenho direção de realizar determinadas coisas. Essas coisas são como uma direção de um filme, né? Eu também fui ator profissional, é como se eu fosse ator de uma realidade para realizar uma construção, e é uma construção que é do campo virtual, né? Mas que tem resultados no campo físico. Por conta disso, eu não tenho religião, nunca. E essa sua relação, assim, com Jesus, com a figura de Jesus, começou em que teve um momento, assim, uma situação, um momento de virada em que você se aproximou, você vivenciou alguma coisa aqui? Sim. Queria que você contasse um pouco. Diferentemente de todas as pessoas que hoje dizem segui-lo, elas normalmente são pessoas com algum problema, vão até a religião por conta de algum problema, estão no fundo do poço, na pior, alguns com droga, outros com doença, com a família, tal. Não, eu estava na minha melhor fase. Então eu, com 25 anos de idade, eu ganhava muito bem, tinha 3 automóveis, numa situação confortável com a família, confortável tinha uma namorada, confortável com os meus amigos. Nunca fui dado a questão de drogas, né? Porque às vezes as pessoas confundem essa minha experiência com algum estado de alucinação. Não. Eu frequentava o movimento hippie, que foi um movimento que utilizou drogas, mas eu era totalmente oposto a isso. Eu nunca saí da minha casa, eu sempre estive com meus pais, enquanto todos os jovens na época do movimento hippie saíram de casa, eu não saí de casa, inclusive a minha mãe, meu pai, meus irmãos iam comigo às exposições na Praça da República, em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, e nunca fui dado a drogas, experimentei 2 vezes alguma coisa, mas não foi exatamente no dia em que me aconteceu esse fato ligado a Jesus. Não, nesse dia eu falei para minha namorada, que também era da época do movimento hippie, ela começou a frequentar uma determinada religião, e num determinado dia, esse dia foi 11 de setembro de 1981, eu fiz essa proposta para ela. Ou eu, ou esse seu Jesus. Ou eu, ou essa sua religião. Ou eu, ou essa sua igreja. E ela me disse, bom, eu te quero. Mas se você não me quer... E quando foi à noite, nesse mesmo dia, ela já tinha me dito uma frase, eu tenho maravilhas a te mostrar durante o dia.
E quando foi à noite, depois dela desistir do namoro por conta dessa proposta que eu fiz para ela, eu estava na minha casa, mais ou menos como estou aqui, né? Eu estava assim, olhando para o canto, assim, sentado na minha cama, o quarto estava tudo escuro, eu meditando na desistência do namoro e tal, quando de repente apareceu primeiramente o rosto da minha esposa no escuro, da minha namorada na época, ela é minha esposa até hoje, depois de 32 anos, né? Apareceu primeiramente o rosto dela dizendo aquela primeira frase. Quando chegou nesse ponto da frase, apareceu o corpo por inteiro de Arrucha. Maravilhas a te mostrar. Aí apagou. Aí novamente, no quarto escuro, apareceu o rosto dela dizendo aquela segunda frase. Eu te quero. E ele completou a frase. Mas se você não me quer... E aí ele foi virando de costas. Aí quando eu percebi aquilo, não, eu quero, eu me levantei. E foi daí por diante que eu comecei a viver coisas extremamente sobrenaturais, sob a direção dele, como se fosse um filme, né? Sob a direção dele, até que num determinado momento ele me fez desistir de todos os meus planos, ou seja, morrer para a vida natural, desistir de todos os meus planos, e para então estar pronto para ele. E aí ele disse, então, agora vem ser tudo. E aí a partir desse dia eu comecei então a viver coisas extremamente fortes, ligadas às escrituras, e num determinado momento ele me mostrou que eu já estava profetizado, a minha vida já tinha sido profetizada, que eu viria para cumprir um propósito iniciado por ele, ou dar continuidade ao propósito aqui no Brasil, né? E como eu quero te mostrar, né? A nação de Israel, as letras de Israel, com as letras de Israel nós formamos a palavra Brasil, ou seja, o Senhor da palavra, que é Yahweh, o Senhor do universo, ele conseguiu então fazer essa jogada nessas palavras, com essas mesmas letras, construir uma história que se iniciava em Israel e terminava aqui no Brasil, onde eu seria um personagem dessa história, até mesmo herdeiro inclusive de sangue de personagens importantes das escrituras, como Salomão, Davi e o próprio Yahushua. Paulo, você tinha que idade quando você teve essa visão? 25 anos de idade. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Saturn, aqui na Pompeia, né? Com 14 anos de idade eu entrei nessa empresa e tive uma ascensão meteórica, né? Tenho porcentagens do meu salário e posições que eu ocupei, né? Aos 17 anos eu ocupava uma posição onde eu fazia o controle da venda de baterias de todo o país, né? Ligado a coisas artísticas, sempre havendo oportunidade. Eu tocava acordeon naquela época em que eu lia partituras musicais, né? Mas o Giuseppe me convidou então para fazer teatro amador, né? E aí eu olhei, tinha um jornal no chão e eu peguei o jornal e o jornal dizia assim que no outro dia ia ter um teste para atores, e era no Teatro Anchieta, e precisava de atores negros. E eu estava fazendo teatro amador. Então, isso com 17 anos, né? Aí no outro dia eu fui fazer esse teste e nesse teste eu passei. Então, mais uma vez me enquadrei dentro de algo do campo artístico. Como é que foi esse teste? Então, esse teste foi com o diretor Paulo Lara, né?
era alguém ligado à questão de teatro, ele era um colunista da Folha da Tarde, também diretor, foi o diretor, né? No lado musical estava João Ricardo e Gerson Conrad, que foram integrantes do conjunto Secos e Molhados, né? E também no elenco estava o Ney, né? Ney de Souza Pereira, que é o Ney Mato Grosso, né? Pensem nas crianças mudas telepáticas. Além da Lucélia Santos, né? Para quem foi escrita essa peça, especialmente para ela ser a protagonista, que era uma peça que era na comemoração do Sesc Centenário da Independência do Brasil. Né? Então ela chamava-se A Menina que Viu o Brasil Nascer. Vida de negro é difícil Quem era a protagonista, a Lucélia Santos, né, que tornou-se mais tarde a atriz brasileira mais conhecida do planeta, né? Com quem eu tive a oportunidade de, num determinado dia, quando um rapaz que fazia o personagem ele não pôde naquele dia atuar, então eu era o único negro que poderia substituí-lo, né? E eu era principiante, eu era inexperiente, né? Mas foi tão fabuloso a minha atuação naquele dia com o Célio Santos, né? Tive contato com o Célio Santos, os cacos que eu coloquei, o personagem, ele era um adulto, eu tive que fazer ele menino, eu tive que fazer ele na hora, né? Porque na realidade eu fui avisado disso no momento em que eu cheguei a teatro para aquele espetáculo, o diretor veio falar comigo e tal, a respeito de que o Deoclides Gouveia não iria poder, então se eu poderia substituí-lo. E aí ele me perguntou se eu sabia o texto. Eu sabia a peça de cabo a rabo, desde a primeira palavra até a última. Às vezes a gente brincava, eu com outros atores, a gente sabia a peça de todos os personagens, o texto de todos os personagens. E aí então, naquele dia eu atuei, e isso foi muito importante porque mostrou a minha capacidade, foi alguma coisa muito assim interessante, muito fantástica, e me deu a oportunidade de no futuro então pegar um papel mais importante. Já foi uma consagração de que eu realmente era capaz, né? Enfim, um detalhe importante é o seguinte: era uma confirmação para minha mãe, que havia recebido a promessa de que eu seria um artista, eu trabalhando no Teatro Aquários, que naquele mesmo momento estava levando à noite a peça Jesus Cristo Superstar, e durante o dia esse espetáculo infantil juvenil, A Menina que Viu o Brasil Nascer, ou Rosinha no Túnel do Tempo, tem esses dois nomes da peça, né? E um detalhe muito importante é que eu tenho um time de voz próximo ao do Ney Mato Grosso. Inclusive, num determinado momento, nós chegamos a ter a necessidade de estar confrontando as nossas vozes, né? E também, nesse mesmo dia, na casa de badalação e tédio, eu também ouvi uma voz me dizer, né? Porque quando eu vi o Ney, eu falei assim, poxa, mas essa voz é minha, né? E aí eu ouvi a voz dizendo assim, mostra que você é daqui a... Manso me faz, meio muito manso, uma criança. Tua palavra diz, os mansos herdarão a terra. Senhor, me faz digno dessa herança. 40 anos eu tenho feito uma gravação agora, né? E é isso. Você gosta de música, Paulo? Sim, eu faço parte hoje do grupo Multiforme Sabedoria. Eu e meu filho, minha filha, né? Nós temos algumas gravações, tem algumas coisas na internet. E hoje a gente canta rap, né?
Multiforme sabedoria com alegria está aqui, proclamando a verdade para quem quiser ouvir, quebrando todo o engano, usando nome que é santo. E as forças do inferno elas vão se aniquilando, e tentam se enrustir nas coisas que são dessa terra, tudo pra nos impedir de desfrutar a vida eterna. Nós não nos intimidamos, estamos só na batalha. Ai, Filho, Espírito Santo, ninguém pode com eles não. Satisfação total por esse som poder ecoar aí onde você está. Essas letras foram criadas para a sua vida transformar. São letras que vêm do alto. A MC Cara Caterine, Romulo Roberto I. Multiforme sabedoria. Sabedoria. Na área de música também eu participei à frente do grupo Êxodos, onde estava o compositor desse Para Nossa Alegria, que estourou na internet há algum tempo, né? É o Osni Agreste, né? E o Osvair Agreste. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Hoje eu paro e penso e escrevo esse louvor em agradecimento por tudo que o Senhor fez por mim, que há algum tempo atrás era um pobre coitado. Eu me achava malandro, andando de Citroën blindado. Quantas vezes, ó Pai, o Senhor quis me acolher debaixo das tuas asas, querendo me aquecer, vendado pelo crime, preferi ficar ao léu. Quebrei a minha cara, senti o gosto do fel. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Eu fui vocalista do Êxodos. Mais uma confirmação da questão artística, né? E você tem alguma canção assim que tenha marcado a sua vida, um momento da sua vida? Olha, eu quero dizer uma que eu fiz com o Osvair Agreste, que é esse mesmo do Para Nossa Alegria, né? Tudo parece perder o sentido diante de ti, Senhor. Meu coração está tão alegre contigo. Chama-se Dia Perfeito. Então, para essa sua fase da experiência como ator, queria saber quanto tempo você trabalhou como ator, né? E em que momento você deixou essa carreira e por quê? Como é que foi essa transição e aí o que você passou a fazer? Então, como ator eu trabalhei por volta de 3 anos, né? Onde eu pisei em palcos importantes da cidade de São Paulo, como Teatro Aquário, Teatro Anchieta, Teatro TBC, Teatro Oficina. Né? Eu deixei o teatro... Olha, eu acredito até mesmo que por essa direção na minha vida das coisas acontecerem inusitadamente, né? Num determinado dia, eu olhei uma garrafa de conhaque Dreher que estava jogada e, puxa, mas uma coisa tão aproveitável e... garrafa então, e eu disse, olha, mas poderia ser feito alguma coisa. E a partir daquele dia eu comecei isso, e ele falou assim pra mim, poxa, o que é isso? Eu ainda tô fazendo essas coisas aqui em vidro. Eu falei assim, olha, você vai expor na Praça da República. E daí por diante eu fiz vários testes e legitimamente passei num deles e passei a frequentar a Feira da Praça da República, né, como expositor, né, era como um vestibular, né, você passar... Eram 2.000 expositores, só expositores eram 2.000, né? Numa feira que recebia turistas do mundo inteiro, né? Então eu pratiquei naquela época globalização, enquanto a palavra globalização não era conhecida ainda. Hoje já fiz inúmeras coisas através do vidro, na área de reaproveitamento. Hoje eu tenho um projeto, né? Que é um projeto chamado Nome Excelência, né? E é um projeto de reaproveitamento de embalagens descartáveis de vidro, né? Eu sou aplicador, eu tenho a criação de máquinas que não existem no mercado ainda, né? Ferramentas que não existem no mercado, que eu passei a criar
exatamente a partir do momento que eu enxerguei nessa garrafa a possibilidade de fazer alguma coisa, né? Então, eu enxerguei essa possibilidade de aproveitar a garrafa. A partir desse dia, foi um dia marcante para mim. No meu íntimo, eu desejei fazer alguma coisa com a garrafa. Não tinha o mínimo conhecimento, não conhecia ninguém e tal, mas comecei então a pesquisar, né, como se cortaria garrafas e tal. Aprendi com um detalhezinho, com outro detalhe e tal. Eu mesmo criei alguns detalhes no meio do caminho. De um festival que aconteceu na cidade de Betel. No mundo estava acontecendo o início do chamado movimento hippie. Em Betel significa no hebraico Casa de Deus. Ali começou então o movimento hippie através desse festival de música, movimento do qual no futuro eu vinha participar. E a Feira de Arte e Artesanato da Praça da República foi em seu tempo a maior expressão desse movimento artístico global. Faço trabalhos nas artes plásticas e também na lapidação artística, com experiência internacional. O que eu faço hoje é o mais simples. Hoje eu trabalho com copos, que é o mais simples, mas só que copo que tem na casa de todos nós, né, e em todo o planeta. E garrafas, como eu te mostrei aqui, por exemplo, essa empresa Heineken, ela, no seu site, ela diz que ela constrói cervejas capazes de colocadas uma garrafa ao lado da outra, certo? Ela num ano consegue dar a volta no planeta. Ela colocasse todas as suas garrafas 4 vezes no ano, ela consegue dar a volta no planeta. Então é muito grande garrafa. Então vejo que a disponibilidade de garrafas é muito grande. E ela não faz o trabalho que eu faço. Ela não faz o reaproveitamento daquilo que é o meximento na natureza. Então o que eu senti foi de estar dando essa solução artística. Reaproveitando esse material que me vem quase eu passei a trabalhar, então eu tive uma empresa, né, nessa direção, onde eu vendia na região atacadista do Canindé. Então aí eu vendia para o Brasil inteiro essas peças feitas a partir das garrafas. Então veja que houve um avanço naquilo que eu fazia, na confecção das peças que você me perguntou. É um número muito grande. Copos, vasos, taças, porta-guardanapos, licoreiras, luminárias, louças, isso através do corte, lapidação, de montagem, de furo. Exatamente o ofício do lapidador, Paulo? Conta um pouquinho pra gente. Assim, o que faz um lapidador? O lapidador, o lapidador ele tem habilidade com o vidro em modelar o vidro, em fazer incisão no vidro, né? Como por exemplo esse tipo de trabalho aqui é um tipo de incisão, né? Veja que há um aprofundamento no vidro. Você tem um pote desse de conserva de azeitonas, de palmito, você vê por aí, né? E aí eu faço esse trabalho de decoração, veja que é profundo, né? Então ele tem domínio sobre o vidro, de fazer isso também com uma certa lógica, com uma certa métrica. E aí, num determinado dia, num domingo, ele falou assim, olha, nós precisamos ir na Europa, né? Isso foi num domingo por volta de 3 horas da tarde. Quando foi no domingo seguinte, por volta de 3 horas da tarde, nós estávamos, então, embarcando para a Europa. E como é
é que foi essa viagem? Conta algum momento marcante da viagem. Como é que foi conhecer a Ilha de Murano? Interessante, chegando na Ilha de Murano, quando nós chegamos no laboratório de Luigi Camozzo, né? O meu irmão falou para ele que eu também era lapidador, né? E ele estava até trabalhando no momento que nós chegamos lá. Luigi Camozzo é uma pessoa que até hoje faz trabalho. Se nós entrarmos aí no Facebook, você vai ver que ele faz trabalho magnífico, né? Ele hoje é adicionado no Facebook. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Vivo per lei dentro gli Dove sei? Io sempre qui. Cantare. Restano nel cuore strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono Guarda questo. Né? Ele deixou a gente fazer um trabalho no maquinário dele, né? No torno de lapidação dele. E aí eu comecei a fazer improvisadamente, né? Os italianos são mais técnicos, né? E eu sentei e comecei a fazer. E quando eu comecei a fazer, começou a tecer, sabe, comentários com a esposa dele em italiano, né? Mas meu irmão entendia muito bem italiano e meu irmão falou que foram comentários assim magníficos, né? Com a moça chamada Maria das Dores, que tem um significado também dentro de toda essa história, das dores. Você quer falar do significado das dores? Sim, aparece nas escrituras, veja só, então ela não tem esse nome por um acaso.
cunhada do Enomar Jacó, que o Enomar Jacó foi o fundador da Feira foi o organizador da Feira da Praça da República, né? E então o Enomar fazia gosto que eu namorasse com uma das cunhadas dele, porque ele tinha responsabilidade e tinha grandes erros, né? Todo esse contexto que eu estou colocando diante de toda a lógica que eu quero te mostrar, das dores, existe um momento em que é o princípio das dores, certo? Também tem esse personagem, o qual eu vivo, ele é um homem de dores, homem experimentado no trabalho, é o que as escrituras dizem, né? Então eu sou um homem com múltiplas habilidades em termos artísticos, né? Música, eu componho música, eu canto, eu danço, eu faço trabalhos nas artes plásticas e também na lapidação artística, que tem esse internacional. torce para algum time? Não torço mais, embora seja sobrinho do fundador do São Paulo Futebol Clube, mas não, e principalmente depois que eu tive essa experiência, eu não torço para mais nada. Eu já ganhei tudo, a minha vitória contínua e completa. Aliás, eu acho um pouco até, da questão de futebol, eu acho até um pouco incoerente. Uma única vez eu estive no estádio do Pacaembu com um amigo meu, e esse amigo meu se transformou. Eu acho que o futebol é uma coisa feita para dividir as pessoas, eu acho muito insano isso. E eu sou avesso a coisas insanas, estou longe de coisas insanas para o ser humano.
partir de 11 de setembro de 1981, na noite em que o Cristo glorificado me apareceu, eu recebi dele, como num Bluetooth, uma capacitação de amar a todas as pessoas indistintamente. A capacidade de cumprir a santa, perfeita e agradável vontade do Pai Eterno me foi transferida do Cristo para o meu íntimo. Nisso se resume a total exigência do Eterno para com os homens. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Assim fazendo, somos perfeitos em nosso relacionamento com o Eterno e com o seu Filho, o Cristo, aquele a quem conheci face a face. Em 11 de setembro de 1981, 20 anos antes do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Exatamente 20 anos após a aparição do Messias no Brasil a Paulo Roberto I, e como estava profetizado pelo Messias e ao Yahushua, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Como estava programado pelo algoritmo divino, assim exatamente aconteceu. Assim como um relâmpago, um avião cortando rapidamente os céus. Sai do Oriente o ataque dos orientais contra os ocidentais, determinando os 20 anos de existência de um personagem que julgaria a realidade humana na Terra. Paulo Roberto I. Um poder surpreendente sobre o altar. Não se apagará. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Exército cristãos de joelhos com poder do alto, com poder do alto, Paulo Roberto I. Simples, a gente transforma, né, em peças que passam a ser peças de utilidade. Uma garrafa para simplesmente iria ser. A lapidação fica perfeita, né? O trabalho é já de uma. Paulo Roberto já primeiro. Inclusive eu trouxe isso aqui especialmente para o secretário. Partindo daquela garrafa. Partindo dessa garrafa. Aliás, eu fiz questão de trazer essa peça feita com duas garrafas de empresas
daqui de Campos. De Campos. Minalba e Maringá. É possível. É que poderíamos estar transformando não só as nossas garrafas, como se a coisa pudesse crescer, nós poderíamos trazer garrafas de outras cidades, está fazendo aqui e enviando isso para onde fosse possível, né? Esse é um artesanato com vidro, que tem uma função, acho que além da arte, do ensinamento, tem a parte de meio ambiente. Então, é uma cidade extremamente ligada com a conservação do meio ambiente. É uma APA, né? Exatamente. A área de proteção ambiental. Exatamente, e é uma coisa que eu acho fantástico, sensacional a ideia, consiga trazer principalmente o maior número de crianças que você puder ensinar, porque eu tenho certeza que você vai estar tirando da rua uma criança que eventualmente não vai aprender, vai ter a oportunidade de aprender um ofício, né? E ainda ligado com a ecologia, ainda que é o futuro, né? Bom, nós estamos aqui com o professor Hélio Rios, né, que é diretor do Instituto Federal São Paulo, do Campus do Jordão. Tá? Ele vai dar uma pequena palavra a respeito do projeto Nome Excelência, né? A mim, Paulo Roberto, que sou aluno desse instituto e que tem aqui a satisfação de ter o nosso professor como alguém que tem simpatia por aquilo que já está sendo realizado até o momento. Por gentileza, professor Hélio Rios. Em meu lugar, agradecer mais uma vez a oportunidade que o Paulo Roberto, artista plástico, nosso aluno, nos dá de poder falar um pouquinho da sua arte, da importância da arte do Paulo Roberto aqui na cidade de Campos do Jordão. O pouco que eu ainda conheci da arte do Paulo Roberto é uma arte, em vários sentidos, necessária. Primeiro que é uma arte engajada, é uma arte que trabalha com a questão da consciência política, da consciência da preservação ambiental, da reciclagem. E a outra importância da arte é a estética, quer dizer, o Paulo Roberto não se preocupa só com a questão política, né, ambiental, mas ele se preocupa também com o belo. Eu, como professor de filosofia da arte também, eu aprecio muito esse lado da arte do Paulo Roberto. E eu parabenizo e espero que a cidade possa contemplar e aproveitar bem esse trabalho dele. Parabéns, Paulo Roberto, pela sua arte. Conta com o Instituto Federal naquilo que for necessário para a promoção de uma arte tão importante e valiosa. O menino se chamará Paulo Roberto, porque ele será um artista.